Você... Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Vocês observaram a leitura que o Giovanni acabou de fazer? E as palavras que porventura ele proferiu de agradecimento ao Pai? Antes de entrar propriamente no tema de hoje, só para nossa reflexão. Eu constantemente, todos os sábados, geralmente eu estou no lar Maria de Madalena. E já faz muitos anos que eu repito sempre a mesma coisa lá. Como é maravilhoso a gente ter o dom da gratidão por alguém que faz alguma coisa boa para a gente, não é? É maravilhoso. A gente não esquece mais nunca. O oposto também é uma grande verdade. É muito difícil da gente esquecer. E o tema de hoje fala disso. A gente agradecer. Olha, a gente às vezes acha que pelo fato de existir neste planeta, a gente acha normal respirar. Normal. É normal. É normal. Mas é tão importante. Como é divino, depois de 8 horas, geralmente por regra quase que geral, as pessoas acordam. Como é maravilhoso o acordar, o abrir os olhos. Como é maravilhoso acordar saudável, não é? Como é maravilhoso ter o alimento a nos esperar para que depois a gente vá para as nossas jornadas cotidianas. Como é maravilhoso ter um trabalho a cansar, do que cansar à procura de um trabalho. Como é maravilhoso agradecer a Deus esta oportunidade que todos nós estamos aqui encarnado nesse exato momento. Eu costumo dizer que 24 horas é muito pouco para a gente agradecer a Deus a generosidade que constantemente Ele nos concede. É divino, porque Ele é Pai. E o Pai não deixa nos faltar nada. Às vezes queremos o supérfluo. Sendo que às vezes ao nosso lado o vizinho não tem o necessário. Isso é só para a gente refletir. Para vocês e para mim. Para todos nós. Encarnados e desencarnados. No dia que a gente tiver o hábito constantemente, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque tudo que chega para nós é um motivo de agradecimento e não de reclamação, e sim de agradecimento, porque Jesus não falou que não dá fardos pesados para ombros fracos. Foi Jesus que falou, não foi nem eu não. Então, tudo que chega para nós somos merecedores. E o tema de hoje é intuição. Quem de nós não tem intuição? Todos nós, seres humanos, temos intuição. E é oriunda de quem? Do ser humano? Não. Ela não é oriunda do ser humano. Porque tudo que acontece conosco aqui neste planeta é oriundo dos amigos benfeitores, é oriundo de Jesus e, sobretudo, de Deus. O homem é um instrumento que recebe a intuição da espiritualidade maior e desenvolve os seus inventos na área da tecnologia,
na área da medicina, na área da cultura, na área do conhecimento. Em benefício de quem? Do próprio homem que aqui habita este planeta. Tudo que nós fazemos é oriundo da criação maior, Deus. E tudo que nós fazemos aqui é em benefício uns dos outros. O malefício também, quando nós acometemos também, é uma estrada de mão dupla. Ele vai e volta para mim. A intuição, não tem intuição menor ou maior. A intuição, ela evolui em nós proporcional aos nossos conhecimentos. Quanto mais conhecimento nós tivermos, seja qual for a doutrina que nós professamos, e nós colocarmos a teoria na nossa vida, constantemente a gente está mais se ligando ao plano espiritual e, em contrapartida, recebendo as intuições. Quanto mais conhecimento nós tivermos, é a lei natural da vida. Melhor eu vou viver a vida. Melhor eu vou aceitar as coisas. Quem é que às vezes nunca teve uma intuição, por menor que seja? Olha, todo dia eu ando neste trajeto aqui fazendo caminhada. Hoje eu não vou por aqui. Eu não vou. Aí a pessoa não vai. No dia seguinte ela ficou sabendo. Olha, foi assaltada 3 pessoas naquele percurso que outrora você fazia todos os dias. A intuição oriunda do Criador, oriunda da espiritualidade maior. Nós nunca estamos sozinhos. Quem pensa que, além do nosso espírito que nos acompanha, ou acompanha a matéria, nós não estamos sozinhos. Constantemente nós recebemos intuições. Às vezes não ligamos. Às vezes nós falamos assim, isso não vai acontecer não. Não é? Quantas vezes a gente às vezes não fala isso? Isso não vai acontecer não. Eu particularmente tenho uma coisa comigo. Todas as vezes que eu teimava no passado, com a minha esposa e com meus filhos, alguma coisa desagradável acontecia comigo. Hoje eu não teimo, nem com a minha esposa, nem com meus filhos, e nem com quem quer que seja. Eu ouço o ponto de vista dele, ouço o que ele vem a falar para mim. Se for positivo ou negativo, eu guardo para mim, para a minha vida. Constantemente a gente está recebendo. Tem muitas pessoas que dizem assim, até na nossa área mesmo, ou pensa assim, quanto mais dom espiritual eu tiver, mais evoluído eu sou. Engana quem pensa dessa maneira. Pode ter evidência, clarevidência, psicografa, só tem mais responsabilidade. Porque não é a quantidade de qualidades espirituais que vai dizer que ele vai receber de maneira mais saudável as intuições do plano espiritual. É o conhecimento. Jesus falou tantas vezes que nós deveríamos orarmos e vigiarmos constantemente. As nossas atitudes, os nossos pensamentos. Até o presente momento, eu sei que tem muita gente, eu já ouvi de algumas pessoas, que acha que fazer o mal por semelhante não, eu recebi a intuição, eu tenho que fazer isso.
eu tenho que falar aquele horror de coisa para aquela pessoa. E às vezes não é bem por aí. Por isso que Jesus falou: orai e vigiai os nossos pensamentos, porque vem de lá. Os nossos pensamentos, a nossa intuição. É difícil, não é? Tem outro tema neste capítulo que nos afasta das intuições do homem. É o orgulho. Como que um homem orgulhoso, ele se capacita para ele receber com mais frequência as intuições positivas que vai desnortear a vida dele, por bem ou por mal? Então é uma coisa que a gente tem que nos afastar dos vícios, que consequentemente a gente se afasta também do Criador. E afastando do Criador, consequentemente, a gente, como eu falei, nós não estamos sozinhos e constantemente nós recebemos intuição e também recebemos as intuições positiva e negativa. O indivíduo, quando vai cometer um desatino, passa pelo processo do pensamento, passa pelo processo da intuição, passa pelo processo de saber que aquilo é certo ou que aquilo é errado. É a nossa intuição falando, a nossa essência falando. Não vamos por essa estrada. Da mesma forma, quando a gente faz o bem, a intuição da gente fala: vá no hospital hoje, visitar as pessoas. Ah, mas não tem nenhum parente meu lá, o que é que eu vou fazer no hospital? Aí a gente fala: ah, não tem nenhum parente meu lá. Mas se nós agirmos desta maneira, nós estamos agindo da maneira de Jesus, que falou, quando Jesus estava falando num templo, abrindo um parêntese rapidinho, quando Jesus estava falando no templo, que os seus apóstolos o chamaram: mestre, a sua mãe, o seu pai e os seus irmãos o aguardam lá fora. E o mestre, apontando para a multidão, assim o disse: aqui está o meu pai, aqui está a minha mãe e aqui estão meus irmãos. O que Jesus quis nos mostrar de ensinamento, ou nos dar de ensinamento? Ele não estava se referindo à consanguinidade. Ele estava se referindo aos laços espirituais que nos ligam. Porque daqui uns dias, todos nós estamos no plano espiritual. Eu digo daqui uns dias, 90 anos, é um piscar de olhos. 100 anos, é um piscar de olhos. A nossa verdadeira morada é a morada espiritual. Aí quando nós chegarmos lá, que palmilharmos aqui a estrada terrena, no mal, chegamos lá, que vai mostrar a nossa ficha, vale, olha, constantemente, Edivaldo, eu estava te orientando, através de intuições. Não anda com aquelas pessoas, não. Anda por essa estrada, mas você obedecia sempre o seu eu. Você nunca obedecia o nós. Nós nunca te deixamos sozinho, mas você sempre queria no eu andar. Você vê o tanto que a intuição é uma coisa divina. Nós chegamos aqui neste planeta unidos, não é? Não é verdade? Não é? Mas tem muita gente que fala: eu cresci materialmente, sozinho.
eu repito, ninguém cresce sozinho. Ninguém vem por este mundo sozinho. Olha como é que a gente chega aqui. A bondade de Deus é infinita, né? Graças a Deus, nós chegamos neste planeta ligado à nossa mãezinha. O que isso significa? Tem várias conotações. Uma delas, ninguém vive sem o outro. Ninguém vive sem o outro. Ninguém. Absolutamente nenhum de nós vive sem a companhia de outro semelhante. Ninguém desenvolve-se nem moralmente, nem intelectualmente, nem espiritualmente, nem materialmente dizendo, sozinho. A intuição na nossa vida, ela está em todos os segmentos. Basta a gente observar. Eu estou tendo uma experiência ímpar na minha vida. Abrindo parênteses, mais uma vez. Do meu netinho, colocando ele em outro quarto, até para já saber que ele é um ser humano, que ele vai andar sozinho daqui uns dias. E lá do quarto em que ela está, ela percebe que ele acordou. A intuição da mãe falando mais alto. A minha esposa fala, não, filha, não acordou não. Mãe, ele está acordado, eu 100% ele está acordado. E ela vai lá e ele está acordado. A intuição da mãe. Ela pressente a hora dele amamentar-se. Isso é intuição. Isso é coisa de Deus. Que bom que a gente tem a intuição oriunda da espiritualidade maior. Eu teclei em relação aos inventos, né, na área da informática, tecnologia. Alberto Santos Dumont descobriu a aeronave. Foi ele que descobriu? Não. Junto com a intuição da espiritualidade maior. Nós, seres humanos aqui, somos só instrumento dos inventos, das criações, em benefício da própria humanidade, em benefício de nós próprios. Então vamos, e eu estou procurando fazer isso, cada dia mais aumentar o meu conhecimento, porque cada vez mais eu aumentando meus conhecimentos e colocando em prática, eu vou estar um ser humano mais saudável, eu vou estar um ser humano mais leve. E é isso que o Criador quer de nós, que nós recebemos as intuições constantemente nas nossas vidas, nós fazemos bom uso dela, da maneira mais saudável possível. Não só em relação ao lado da maternidade, mas hoje eu acordei com vontade de visitar um presídio. Hoje eu acordei aquela intuição assim, falando mais alto. Hoje eu acordei com a vontade de visitar alguém no hospital. Hoje eu acordei com a vontade de dar sopa às pessoas que estão no relento. Hoje eu acordei com vontade de arrumar uns cobertores e levar essas pessoas na rua. É a mão de Deus falando através da intuição. É a mão dos espíritos benfeitores te orientando a praticar uma ação boa naquelas 24 horas que está pela frente. Eu sempre digo, no dia que nós, seres humanos,
começarmos a colocar todas as coisas da nossa vida no plural, literalmente no plural, nós vamos viver de maneira mais harmoniosa conosco mesmo e, consequentemente, com os outros. No plural. De quem é este carro? É nosso. De quem é esta casa? Enquanto eu estiver encarnado, é nossa. Esse dinheiro, enquanto eu estiver encarnado, é nosso. É daqui que sai o sustento da nossa família. Olha como é maravilhoso. E quando a gente conjuga as coisas no singular, a gente se afasta até de nós mesmos, não é? E quando a intuição maior vem nos visitar e dizer: filho, amanhã tu retornarás para a pátria espiritual. E aí? A gente vai dizer para a intuição que não é o momento? Que agora que você arrumou um emprego melhor? Que agora que você conseguiu uma casa mais confortável? Que agora que você conseguiu fazer aquelas viagens para o primeiro mundo? Pois é, filho, tudo isso é ilusão. Tudo isso é passageiro, porque você nesta noite estará retornando à pátria espiritual. A minha mãezinha recebeu isso, mas ela não falou para nós. E também ela falou que queria morrer dormindo. Ela morreu dormindo. Acredito que o Papai do Céu atendeu o pedido dela. Ela tinha intuição, disse que sabia o dia que ela ia morrer. E eu acredito que ela sabia. Igual lá no lar aconteceu um fato assim. Uma senhora foi para a enfermaria e falou: hoje eu desencarnarei, morrerei. E horas depois ela desencarnou. Uma intuição. Isso são para aquelas pessoas mais elevadas. Eu vou ler agora, só para nós finalizarmos, nós, encarnado e desencarnado. Por isso eu coloquei no plural. Uma mensagem do Papa, que eu acho ele muito espiritualista. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. E nem temos filhos perfeitos. Temos queixa uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso não há família saudável sem o exercício do perdão, constantemente, diariamente. Diariamente. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflito e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. E a família, a alma, a faxina da mente e a forria, a faxina da mente e a forria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, não tem comunicação com Deus. A mágoa é veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. Família é por isso que precisa ser lugar de vida e não de morte. O território de cura e não de adoecimento. É o palco de perdão e não de culpa.
O perdão traz alegria, onde a mágoa produz tristeza. Cura, onde a mágoa causou doença. Isso aqui só dentro da reflexão, que nesta mensagem tem um trecho lá do orgulho. Por que eu falei essa mensagem do Papa? Porque o orgulho é falta do perdão. Alguém erra com a gente, seja o esposo, seja a esposa, seja a secretária do lar, porque fez a comida salgada demais e o esposo deu aquela bronca nela, ou a esposa. Aí o orgulho fala mais alto, aí você não perdoa. E neste capítulo, neste livro tem esse tema, que nós temos que perdoar, mas primeiro a gente tem que tirar o orgulho de dentro de nós, que é um entrave para abrir as portas para o perdão. Mas perdoar constantemente, foi Jesus que falou. Pedro indagando ao mestre: quantas vezes perdoarei quando alguém tiver me ofendido, mestre? 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes. É só para a nossa reflexão. E guarde no coração de todos vocês, encarnado e desencarnado, não tem um ser humano na face da terra que não receba intuição, positiva ou negativa. Vai dos nossos atos, das nossas ações, das nossas atitudes recebê-las. E para finalizar, um grande sábio indiano foi indagado por um repórter americano. E o repórter perguntou: sábio, por que às vezes o homem é tão feroz e às vezes o mesmo homem é tão manso quanto um carneiro? E o mestre indiano assim o respondeu: filho, qual o que você alimenta mais em você? Só para a nossa reflexão. Que Deus ilumine a todos nós, os encarnados e os desencarnados. Bom trabalho a todos.